Meus irmãos e irmãs, neste dia que celebramos a festa da apresentação do Senhor, nós somos chamados a voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Nós ouvimos hoje como primeira leitura um trecho extraído do livro do profeta Malaquias. Se nós caminharmos na história da salvação, na história do povo de Deus, nós vamos retroceder 480 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O povo de Deus já estava meio que se perdendo, tinha ficado desacostumado de temer o Senhor. As suas vidas, o seu coração já não estava mais conectado com Deus como antes. Tinham sim a sua religião, tinham os seus preceitos, eles observavam tudo que dizia respeito às práticas exteriores, mas na verdade o coração se encontrava distante de Deus. É nesse contexto que nós ouvimos então o trecho da palavra de hoje, em que Deus, na sua infinita bondade, promete enviar um anjo do céu, um anjo de Deus, que pudesse mudar o transcurso da história, pudesse redirecionar este povo, sugerindo que este povo não ficasse mais parado na simples observação dos preceitos, pois o sacrifício que de fato agrada a Deus é o sacrifício do coração. Se este sacrifício do coração ele é de fato praticado, ele pode ser ofertado a Deus em qualquer lugar, em todas as situações da vida. Trazendo um pouco para a nossa realidade, para o nosso contexto, nós somos chamados a praticar a nossa religião em todos os lugares onde estivermos, principalmente no ato de amar uns aos outros, de dedicar a nossa vida para que os nossos irmãos possam crescer e possam ter a dignidade de filhos de Deus. Enfim, 480 anos antes de Cristo, o povo tem que esperar até o nascimento do Senhor. Uma minoria da casta de Israel é que mantém a sua fidelidade. Maria e José pertencem a esta minoria, pertencem a este grupo dos anauins de Deus, aqueles que são capazes de renunciar tudo para estar na presença, para estar na companhia do Senhor. O evangelho de hoje, narrado por São Lucas, ele vem nos trazer uma resposta a esta profecia de Malaquias. Quando, por exemplo, observamos que Maria e José vão ao templo para apresentar Jesus e então fazer a purificação da mãe e do filho, eles estão cumprindo à risca as orientações da lei do Senhor. São pessoas que têm o coração voltado totalmente para Deus. E ali nós vemos que São Lucas faz questão de caracterizar Maria e José entre os pobres. Por exemplo, no ato de ofertar Jesus, de apresentar Jesus, era também costume na época de se ofertar até mesmo os primogênitos, os primeiros animais machos, para que fossem então sacrificados como primícias a Deus. Mas em se tratando de Jesus, os meninos, os primogênitos, os pais tinham que levar o resgate. Neste caso, as pessoas mais abastadas, mais ricas, eles ofertavam normalmente um cordeiro. Por isso o evangelista faz questão de dizer que Maria e José ofertaram um par de pombinhos, um par de rolinhas. Exatamente para que possa caracterizar que eles representam este povo pobre, este povo humilde que clama, que suplica a manifestação do Senhor, o Emanuel. Também vemos
esta caracterização na pessoa de Simeão, como também na pessoa da profetisa Ana. Todos eles pertencem a esta minoria, pertencem a este resto de Israel que espera a manifestação do Senhor. Se nós olharmos para Simeão, nós vamos perceber que ele traz algumas características muito importantes. É alguém esperançoso, é uma pessoa já de idade avançada, mas não é aquela pessoa que se encontra desanimada, desesperançada. Ele sempre traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho para as pessoas que ele encontra quando ele está exercendo a sua função no templo. É um exemplo para todas as pessoas idosas. Ele sabe que os seus dias neste mundo são poucos e por isso ele tenta aproveitar ao máximo possível, pois no momento em que Deus o chamasse, ele estaria pronto para viver na presença de Deus eternamente. Então é alguém que vivia sob a condução do Espírito Santo. É uma exortação para você que já está numa melhor idade. Não fiquemos parados no desânimo, na tristeza por conta das enfermidades, por conta das dores, por conta das fragilidades que são próprias da idade. É o momento oportuno de dar bom testemunho na condução daqueles que são jovens, daqueles que ainda precisam aprender a viver. Ali nós vemos o encontro de Simeão com Maria e José. Quando ele toma Jesus nos braços, ele reconhece na fragilidade daquela criança o Messias esperado. E então ele louva a Deus por ter tido a oportunidade de tomar nos braços o Salvador antes que os seus olhos fechassem para este mundo. Ele se volta também para a pessoa da Virgem Maria. Eis que uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Quando a gente lê este trecho do Evangelho, a gente costuma interpretar como que se fosse aquele momento em que Jesus e Maria se encontrariam no Monte Calvário. Jesus sobre o madeiro da cruz e Maria aos seus pés. Alguns costumam interpretar desta maneira, o momento ápice do sofrimento de Maria como mãe. Mas não é este o objetivo de Lucas. Lucas quer mostrar Maria como esta representante da minoria da casta de Israel. Então ele quer mostrar que com a manifestação do Salvador, existe sim uma dor, uma tristeza nesta mulher, essa minoria que é tratada como a esposa do Messias. Ele vai falar daquela situação em que alguns sim acolhem a salvação trazida por Jesus, outros não. O motivo do sofrimento, desta dor, desta espada que transpassa o coração, implica em saber que alguns não acolherão a salvação trazida por Cristo Jesus. Também não podemos nos esquecer da profetisa Ana, da tribo de Fanuel, a descendência de Fanuel, da tribo de Azer. Se nós formos ver, entre as 12 tribos de Israel, esta tribo é a menor de todas elas, é a última de todas, mas que pode sim visualizar, presenciar a manifestação de Deus em seu favor, em seu resgate. O evangelista faz questão de frisar que ela era viúva. Ela viveu 7 anos com o esposo e depois de ter perdido o esposo, ela não se permitiu casar-se novamente. Vinha cotidianamente ao templo, ou seja, ela vinha ao templo porque ali estabelecia morada o esposo, Deus. Ela representa esta esposa, esta casta de Israel. E ela vem ao encontro do Senhor, ela está sempre em busca do esposo que é Deus nosso Senhor. Então ali,
também olhando para a sua idade avançada, 84 anos. O evangelista frisa a idade por conta da multiplicação do número 7, que representa a perfeição, com o número 12, que é o número das tribos de Israel. Então ali nós vemos o momento em que a casta de Israel, esta minoria, chega à sua perfeição, à condição de se entregar totalmente ao esposo. Então, nesta experiência em que Jesus é apresentado no templo, ao invés de ele ser purificado, é ele que purifica o templo, é ele que purifica todos os corações, purifica todas as pessoas. Por isso a primeira leitura fala da barrela dos lavadeiros, né? Todos são alvejados como que se fossem tocados pelo fogo que purifica a prata. Este fogo é o Espírito Santo, que quer purificar a todos nós para de fato pertencermos a esta casta que deve ser a esposa do Cordeiro. Também falamos da barrela dos lavadeiros, que é uma espécie de alvejante, que se entrar em contato com o ferimento nas mãos, tende a queimar, tende a arder, mas purifica de toda impureza. Assim é a presença deste Cristo que vem ao nosso encontro. Com a sua doação total de vida, ele purifica todos nós para que a humanidade inteira possa ser de fato esposa do Cordeiro. Então que nós, nesta festa, possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que nós possamos buscar esta pureza do coração e que nós possamos também nos unir ao Cristo na experiência em que vamos vivenciar de celebrar a Eucaristia, que é o mistério de Deus em nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Apresentemos o nosso sacrifício, as nossas oblações no altar do Senhor, apresentemos os nossos dons, a nossa vida. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.